Muito bem, prezado telespectador, ao vivo com você, nessa segunda-feira, hoje é dia 12 de abril de 2021, e nessa manhã recebemos ao vivo o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, o vereador Gilmar Perusso, e o Roberson dos Santos, que é empreendedor aí do setor da gastronomia. Muito bom dia, senhores, obrigado por terem atendido o nosso convite. Bom dia, Thiago, bom dia ao Rob, a todos aqueles que nos assistem nesse momento e que vão ter a oportunidade também de assistir posteriormente, né? Bom dia, Thiago, bom dia, Gilmar, e bom dia a todos os que nos acompanham. Muito bem, senhores, o objetivo da nossa conversa hoje é saber qual foi esse grande movimento que aconteceu em Nova Prata na semana passada. Gilmar, nós já havíamos conversado durante o mês de março sobre as tratativas que ocorriam dentro da Câmara de Vereadores, mas de uma forma a ter eficácia para a população. Isso ocorreu no final dessa última semana que passou. O que vocês podem nos falar, Gilmar, tanto no aspecto legislativo, Roberson no aspecto comercial? Como foi a mobilização da semana passada para que a Lei 10.600 pudesse aí ter sido promulgada e que deu origem, então, à possibilidade do comércio, dos restaurantes, dos bares, passarem a atender com horários diferenciados daquilo que é ditado pelo decreto do governo do estado? Bom, Gilmar, Thiago, a situação do setor gastronômico é crítica, é muito delicada, assim. Nós estávamos aí com alguns restaurantes destacando que com mais uma semana, 15 dias, iriam fechar as portas, né? Então, o setor está muito complicado, sabe? Nós estamos numa situação bem complicada, né? O que eu destaco bastante foi a nossa união. A união do setor gastronômico foi fundamental, né, para que nós nos organizassem para fazer essa manifestação, essa carreata que fizemos, né, em 2 dias, né. Então, nós cansamos, né, de ficar pagando a conta que não é nossa, né. Nós nos organizamos, nos reunimos e decidimos que nós não podíamos mais ficar quietos, né? Aguentar tudo e ficar quieto, né? Então, nós somos em quase 50 restaurantes, né, na cidade. A gente se organizou e teve o apoio também do pessoal de Veranópolis, Nova Bassano, Vila Flores, né? E a mobilização foi muito grande, né? Foi bem bacana, né? Nós conseguimos, né, trabalhar o final de semana, isso nos deu um fôlego, porque muitos de nós estávamos ainda com a folha de pagamento a ser paga, né? E nós sabemos que o nosso funcionário não tem a culpa, né? Nós também precisamos pensar neles, né? Já foi falado aqui em outra oportunidade que nós tivemos um desemprego em torno de 200 pessoas, sim, mais do que isso até. E isso afeta mais de 800 pessoas, né? Porque a gente imagina que cada família tem, em média, 4 pessoas, enfim, e isso prejudica muitas pessoas, né? A gente ouviu tempo atrás aí de uma indústria aqui de Nova Prata que anunciou que ia sair daqui. Sim. E a repercussão foi grande, né? Mas ninguém fala sobre os restaurantes que também geraram um grande desemprego e também afeta a população diretamente, né? E é muito bem observado porque existem algumas situações, né, Gilmar? Tu que transita tanto no poder público quanto também conversa com a iniciativa privada, muitas vezes quando a gente tem acesso à notícia e aos fatos, se fala, existe um decreto, ele impõe essa circunstância. Mas quando a mídia até mesmo reproduz esse tipo de fato, é muito difícil alguém ir captar no interior de um negócio, no interior de uma atividade comercial, saber que o mês corre com 30 dias, saber que ali existem famílias que estão dependendo daquela fonte de renda, e quando as medidas restritivas acabam, claro, olhando de uma forma muito preferencial o setor gastronômico, o setor de eventos, setores que envolvem a circulação de pessoas, e nós temos essas restrições há mais de 30 dias, desde o final de fevereiro, acarretando, a gente chega àqueles dados, 800 pessoas impactadas diretamente, 200 vagas de emprego a menos. E aí, como é que a gente observa tudo isso? É importante olhar para o empresário, saber que ele tem 30 dias para cumprir as suas obrigações e que ali existem famílias que estão dependendo diretamente dessa renda.
houve a mobilização por parte da iniciativa privada, mas, Gilmar, dentro do poder público e dentro do poder legislativo, também aconteceu uma grande mobilização para achar a forma técnica, na forma da lei, para que pudesse ser viabilizado. Como é que foi essa atuação? Bem, nós partimos, e eu quero aqui preliminarmente fazer o seguinte registro. Eu tenho atuado, não é de hoje, na questão de busca de recursos para fortalecimento da questão da saúde no município de Nova Prata. No ano passado estive por 2 vezes em Brasília e convidei o presidente do nosso hospital, o administrador, o secretário, e nós lá fizemos uma procissão, uma via sacra, na busca de recursos que foram fundamentais para dar suporte ao atendimento na saúde no nosso município, seja no hospital, seja na questão dos postos de saúde. Também quero dizer que fui autor da Lei das Emendas Impositivas, que nesse mês passado destinou R$500 mil aproximadamente para o nosso hospital. Nós acabamos aprovando também, por encaminhamento do Executivo, a cedência de uma ambulância nova, a questão da aquisição de cadeiras especiais para banho. Agora foi aprovado um projeto de lei enviado pelo Executivo, que repassa R$12 mil por dia para manter as unidades de tratamento especial no nosso hospital. Enfim, eu poderia elencar aqui inúmeras atividades das quais eu e o Legislativo e o Executivo participamos, pensando na questão de combate ao Covid e também de fortalecer o sistema de saúde. Então, primeiro eu quero pontuar aqui, Tiago, que nós entendemos que a saúde é a prioridade das prioridades. E nesse sentido, sempre defendemos a intensificação para o cumprimento daqueles protocolos que são importantes no combate ao Covid. Dito isso, nós também temos, né, a noção da dificuldade extrema pela qual passa a economia. E aqui eu me reporto, então, como é a pauta, a questão do comércio e da gastronomia em especial. Diante disso, nós temos notado que, embora os decretos do Estado e os decretos do município, essas atividades vêm ao longo do tempo permanecendo sem poder ser desenvolvidas. Diante disso, eu pensei e elaborei um projeto de lei que fosse no sentido de flexibilizar os horários e permitir que os estabelecimentos do comércio e a gastronomia pudessem exercer o direito ao trabalho. Porque quando nós conversávamos sobre esse assunto, eles me colocavam: olha, nós não queremos nada, nós queremos o direito de trabalhar. Nós queremos o direito de ter a dignidade de poder, com o resultado do nosso trabalho, colocar o pão na mesa, pagar nossas contas, cumprindo todos os protocolos de saúde. E em conversa com o presidente do Comitê de Combate ao Covid, do qual eu faço parte, que é o Dr. Guilherme, ele ponderava que, analisando o contexto, não vislumbrava que era dentro daquele estabelecimento comercial, dentro daquele estabelecimento gastronômico, o problema da proliferação do vírus, mas sim nas aglomerações, nas festas clandestinas, em todos esses outros eventos. E isso, para mim, foi muito importante para o meu posicionamento. Elaborei a lei, que, aliás,
levei ao conhecimento do Executivo antes mesmo de protocolar junto ao Poder Legislativo. Conversei com os vereadores Marcelo Barato, vice-presidente, Dacir Pegoraro, Cláudio Dilda, Genor Minosso, Claudio Miro Koproski, que assinaram junto e que depois fomos construindo, e os 11 vereadores foram formando essa convicção e fortalecendo o posicionamento da lei, e nós tivemos um consenso dentro disso, e o primeiro passo foi a aprovação da lei na Câmara de Vereadores. Porque legislar é um direito, é uma prerrogativa inquestionável da Câmara de Vereadores. Sim. Ao Legislativo é dado o poder e a prerrogativa de legislar. Perfeito. Bem, dito isso, encaminhamos o resultado da votação na Câmara ao Executivo Municipal, que tinha o prazo de 15 dias para sancionar a lei, que seria colocá-la em vigor, ou vetar, e ela retornaria para a Câmara de Vereadores, ou então silenciar. Sim. E aí retornaria não para o plenário da Câmara, mas para o presidente da Câmara. Sim. Então o Executivo Municipal entendeu por bem fazer o veto da lei, e eu não vou entrar aqui no mérito, porque assim como a Câmara tem o direito de legislar, o Executivo é soberano para decidir sobre o veto. Houve, inclusive, uma recomendação por parte do Ministério Público sobre o veto dessa primeira fase da legislação, né? Então houve aí um contato entre Executivo e Ministério Público, e o Executivo, então, decidiu por vetar o projeto de lei. Diante disso, o projeto voltou para a Câmara, né? E nós, quando recebemos de volta, tínhamos a atribuição de analisar o veto. Nós poderíamos acolher esse veto do prefeito, e aí o projeto seria arquivado. Sim. O projeto ia morrer por ali, ou nós podíamos derrubar o veto do prefeito. Nós conversamos entre os 11 vereadores e também tivemos uma conversa importante com SIC, CDL e Sindilojas. Perfeito. E cobramos deles que, em caso de derrubada do veto e de vigência da lei, fossem cumpridores rigorosamente dos protocolos de combate ao coronavírus. Bom, diante disso, pautamos numa sessão e por 11 votos a 0, ou seja, por unanimidade, a Casa Legislativa derrubou o veto. Perfeito. Derrubando o veto, Tiago, essa aprovação, então, voltou para o Executivo, que poderia promulgar a lei, ou seja, tornar essa lei, colocar essa lei no mundo jurídico, né, e Com dar seus efeitos. com os seus efeitos, para que ela passasse a ter os efeitos, e aí, tendo a publicidade, ela estava validada. Sim. O Executivo novamente entendeu por não fazer a promulgação da lei, e nesse caso cabe ao presidente da Câmara fazer essa promulgação. Sim. Bem, ainda na sexta-feira, nós fomos solicitados, recebemos o encaminhamento. A sessão foi na quinta-feira à noite, né? Quinta-feira à noite. E recebemos uma aguinha. Recebemos o comunicado que não houve a promulgação. Então, cabia a mim, eu, naturalmente, né, respaldado pela aprovação e pela derrubada do veto, promulguei a lei. Sim. Essa lei, o próprio Executivo é quem nos fornece o número, né? Ela Sim. tem uma sequência. Então, ela acabou sendo a Lei 10.600,
de 9 de abril de 2021. E a partir daí, uma vez publicada, ela passa a existir no mundo jurídico. Sim, ela passa a ter eficácia, vigência e passa a exercer os seus efeitos legais. Exatamente. Então, no momento em que nós propusemos essa lei, né, e que nós analisamos o veto do prefeito, nós, do ponto de vista, e esse é um entendimento da Câmara de Vereadores, do jurídico da Câmara de Vereadores, através da colega doutora Xanguele Soares Sequim, que do ponto de vista constitucional, o que diz o artigo 30, inciso 1 da Constituição? Que compete aos municípios legislar em assuntos de interesse local. Ponto. A Constituição não diz que tu pode legislar, só pode legislar para restringir mais. Sim. Ela diz que a Câmara tem o direito de legislar. E também estabelece aquilo que é a possibilidade de legislar de forma suplementar, né? E em questões, existem questões que são privativas da União, ou do Estado, ou dos municípios, e nessas situações o nosso entendimento é que há uma competência concorrente. Sim. Ou seja, existem situações que a União, Estados e municípios podem legislar. Então, diante disso, nós não vimos aí a questão da inconstitucionalidade, porque do nosso ponto de vista, e aí eu quero dizer que respeito os entendimentos contrários, e o Tiago, como tem essa formação, sabe que no mundo do direito há margem para interpretações, e o direito é interpretativo em muitas das vezes, ou na maioria delas. Sim. Né? Do ponto de vista, nós entendemos que nossa lei não afronta a Constituição. Né? Muito bem. Passada a questão da constitucionalidade, vem a questão da arguição possível de ilegalidade. E nós queremos também aqui pontuar de que não existe, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado pela Assembleia Legislativa, nenhuma legislação que trate do tema que nós estaríamos afrontando essa lei, simplesmente porque nesses artigos não há essa legislação. A Assembleia Legislativa não aprovou nenhuma lei. Em relação à questão federal, existe sim uma lei, mas essa lei foi aquela que lá no início estabeleceu alguns critérios para a questão do Covid. E nós também temos entendimento que essa flexibilização dos horários, porque a nossa lei apenas diz isso, nós não vislumbramos aí uma afronta à lei maior. Então, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, eu quero te dizer que nós simplesmente não demos um tiro na lua como quem está jogando para a torcida ou quem está fazendo um ato meramente político. Não. Nós analisamos um contexto, trabalhamos na questão da saúde, trabalhamos na questão de apoiar a nossa economia e procuramos um respaldo jurídico. E isso que eu estou dizendo não é um entendimento exclusivo lá do presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, Gilmar Perusso, uma posição isolada. Se vocês fizerem uma pesquisa, existem muitos posicionamentos de magistrados, inclusive, a nível de Brasil, que tem esse entendimento que eu estou externando aqui, né? Bom, mas aí vão me dizer, mas o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, fez um decreto municipal e horas depois ele foi derrubado, é verdade. Sim. Mas aí, Robson, Tiago, o decreto municipal não pode confrontar com o decreto estadual por uma questão óbvia. Sim. Né? De hierarquia. São espécies legislativas diferentes. É, exato. São da mesma família, vamos dizer assim. Enquanto nós fizemos uma lei. Né? Então, esse é o quadro que se desenhou. Saindo do mundo jurídico,
Robertson, que teve toda essa implicação, essa grande volta para se chegar ao resultado. No mundo dos fatos, no plano dos negócios, na vida das empresas, principalmente do setor gastronômico, que aqui é quem puxou esse grande carretel que foi a semana passada, né? A cidade foi tomada por manifestações organizadas, pacíficas, ordeiras, mas cada um na defesa do seu interesse. Como a promulgação da lei na última sexta-feira impactou no faturamento dos negócios, principalmente do setor gastronômico, nesse final de semana, que é o primeiro final de semana do mês, é quando o pessoal acaba recebendo e acaba tendo um movimento maior. Como é que isso veio de encontro ao interesse do setor da gastronomia? Tiago, para o nosso setor foi fundamental, assim, foi uma sobrevida, eu diria assim. Nós fizemos uma pesquisa aí sobre a questão do faturamento, comparando ao primeiro sábado do mês de março, que é logo após o pagamento, e o primeiro sábado de abril, o primeiro sábado após o pagamento no mês de abril, que foi esse sábado agora, né? Então a gente fez essa pesquisa e os restaurantes faturaram uma média de 68% a mais, né? Com as portas abertas, com atendimento ao público, né? E isso permitiu que nós tenhamos a possibilidade de fazer o pagamento da folha salarial, de pagar nossos boletos, não sei se em dia ainda, mas enfim, deu uma sobrevida para nós, né? Nós entendemos, né, que os restaurantes, que o setor gastronômico, que o comércio em geral, falando em comércio geral, eu quero destacar que o comércio, que nós também lutamos pelo comércio, né, pelas lojas, né, e eles também nos apoiaram, né? E então assim, nós entendemos, temos absoluta convicção de que nós não somos o maior não somos o maior culpado, né, do vírus, né? Nós entendemos que, seguindo todos os protocolos, aí nós temos condições tranquilas de atender bem o nosso cliente e a gente não é culpado dessa conta, sabe? Nós temos os colegas da beira da BR que estão atendendo, então imagina, o pessoal, né, a população não tem aonde almoçar, jantar fora, acaba indo para a BR e acaba aglomerando nesses acaba lugares. gerando mais aglomeração naquele estabelecimento. Eu entendo, assim, nós entendemos que quanto mais lugar aberto, mais dividido fica, né, os clientes e não aglomera, né? Mesma coisa que horário. Eu sou totalmente contrário em restrição de horário, né? Nós da gastronomia somos totalmente contrários, porque se você diminui o tempo de atendimento, você aumenta a aglomeração, porque as pessoas vão querer ir ao mesmo tempo, né? Então nós temos convicção de que o vírus ele não tem horário para atacar, não tem horário para contaminar. Então eu não sei qual é a lógica que o governo estadual utiliza para que a gente feche às 6 da tarde, né? Mas assim, para o setor gastronômico, respondendo a tua pergunta novamente, foi fundamental, né? Esse trabalho no final de semana nos deu uma sobrevida. Então, para nós foi muito importante. Quem sabe nós evitamos de fechar alguns restaurantes aqui da cidade. Isso é um fato real e isso ia acontecer. Até porque a gente sabe que um restaurante aberto, ele não é apenas aquele capital de giro que circula durante o seu funcionamento, tem um investimento, tem uma instalação, tem uma cozinha, tem toda a parte decorativa, enfim, tem toda a parte das promoções, que é uma cadeia completa. E isso tu estando restrito ao funcionamento até as 18, até as 20 horas, é um horário que não é comum, pelo menos aqui na nossa cidade, de ser usuário desse tipo de serviço, né? Então, estendendo, tu me garante, Robson, que a gente conseguiu dar uma sobrevida para diversos empreendimentos na cidade. Com certeza, é uma cadeia, né? Então imagina assim, se a gente deixa de comprar de um distribuidor, a gente deixa de gerar emprego também para outro setor também, né? Do comércio, né? Porque se o nosso distribuidor está vendendo menos, ele vai também cortar suas despesas, vai demitir funcionário. Porque se antes faturava X valor e está faturando bem menos agora, vai demitir, vai cortar custo, né? Então, assim, é bem complicado. A gente fala, a gente reitera, mas assim, as pessoas têm que ter em mente que é muito sério. A gente está deixando de trabalhar e está prejudicando uma série de pessoas
E isso é muito grave, é muito sério. Nós estamos brigando por um direito de trabalhar. Nós não queremos nada mais. Nós queremos trabalhar, gerar renda, gerar empregos, fazer a economia girar, né? Nós temos números aí que no último ano, Nova Prata deixou de faturar no setor gastronômico 2 milhões de reais. Mês. 2 milhões de reais por mês. E a gente sabe que também que o setor gastronômico paga um imposto, né, para o município que não é baixo, né? Então o município também deixou de arrecadar, né? Assim como todo o comércio, né? Enfim, a arrecadação do município despencou, né? Então é uma cadeia. Aí o município arrecada menos, tem menos poder para investir, né? Então é bem sério, sabe? Gilmar, os próximos passos, eu não posso deixar de te perguntar a respeito disso. Como é que você encara uma possível judicialização da Lei 10.600, caso a constitucionalidade dela seja aí suscitada em torno do Tribunal de Justiça, através da Procuradoria-Geral do Estado? Como é que a Câmara está preparada para encarar essa questão? Olha, Tiago, com muita naturalidade, né? Na verdade, nós sabemos que a Constituição dá, né, na divisão tripartite dos poderes, Harmônicos entre si. Harmônicos, independentes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu penso que, na medida em que o Legislativo tem a prerrogativa de legislar, o Executivo de executar, e o Judiciário, né, inclusive através do Ministério Público, né, a possibilidade de demandar judicialmente, está dentro das funções de cada poder, né? Então não é uma questão que eu veja que existe qualquer aspecto de âmbito pessoal, absolutamente, né? Eu quero registrar aqui, por exemplo, que tenho toda a consideração pelo órgão do Ministério Público, inclusive a nível de Nova Prata, nós temos algumas ações conjuntas muito importantes, como é o caso da questão da telefonia no bairro Rio Branco, em que o promotor local vem sendo, vamos dizer assim, um vanguardista nessa questão em defesa das comunidades, que no ano 2021 não há sinal de celular. Nós tivemos outras demandas, como a reurbanização da nossa rodovia, do nosso perímetro urbano. Então nós temos várias ações conjuntas aí, e eu entendo naturalmente que, havendo a judicialização, faz parte daquelas atribuições que são dadas ao Ministério Público. No caso aqui, nós aguardamos, se houver, né, por parte do Ministério Público a nível de Estado, né, alguma demanda no Tribunal de Justiça. É perfeitamente possível, é possível que os efeitos da lei sejam suspensa. Desde o início nós trabalhamos com essa possibilidade, inclusive foi dito aos próprios representantes da SIC, CDL, Sindilojas, do comércio, da gastronomia, que a derrubada da lei, ela faz parte do mundo jurídico, e que ela é uma possibilidade real de acontecer, sim, e que, se houver essa demanda, nós também, através do jurídico, do legislativo, exerceremos o direito de defender a lei, né, dentro dos recursos que nos cabem. Então, me parece que tudo isso está dentro do contexto natural. Quantos decretos nós tivemos aí, feitos inclusive, né, por prefeitos, por governadores, que são questionados juridicamente. Eu não vejo que haja nada de anormal nisso, assim como a nossa lei, ela está sendo muito objeto de polêmica. Por quê? Porque quando eu fiz essa lei, né, e que teve a aprovação da Câmara e de todos os vereadores, eu tenho praticamente convicção, Tiago, que ela deve ser
a única do Brasil, o único legislativo que propôs, né, para defender a economia, para apoiar o comércio, apoiar a gastronomia no município. Eu não tenho conhecimento de que outro município, de que outro legislativo tenha feito isso. Então, o fato deles terem conseguido trabalhar sexta, sábado, domingo, e nós esperamos que, de fato, essa lei possa se consolidar, mas caso ela venha a ter os seus efeitos suspensos, né, nós queremos dizer que nós cumprimos com o nosso dever. Nós fomos além do que a maioria foi. Então, nós somos, sim, precursores, somos pioneiros. Eu quero dizer que nós respeitamos aqui muito a questão do Executivo Municipal, né? Quero registrar que na questão da saúde, o Executivo, capitaneados aí pelo prefeito Alcione, vem envidando todos os esforços para apoiar o nosso hospital, para apoiar as questões da saúde. Nós temos um comitê de combate ao Covid, cujo presidente é o Dr. Guilherme, né, muito atuante, com pessoas muito empenhadas, especialmente na questão de analisar, né, de uma forma racional aquilo que pode ser, que pode não ser, especialmente na questão da fiscalização. E eu quero dizer, então, que só tenho aqui considerações positivas para fazer em relação ao Executivo, também em relação a esse comitê, muito importante, né? E não menos respeitosa é a nossa questão em relação ao Ministério Público. No entanto, né, isso não nos retira, pelo contrário, nos dá o direito de podermos legislar, né, de defender a nossa população também nessa questão da economia, né, da geração de emprego, de renda, e de permitir que exerçam o direito também à dignidade, o direito ao trabalho, o direito à liberdade econômica, né? Mas claro que nós temos a plena consciência que a qualquer momento essa norma poderá ser questionada. Não há qualquer dúvida que nós temos consciência disso. Gilmar, indo para as nossas referências finais, porque o tempo se faz exíguo, era exatamente isso que eu queria te perguntar. Apesar do veto do chefe do Poder Executivo, apesar das recomendações do MP, como é que ficou a recepção ao assunto da Lei 10.600 também junto ao comitê? Esses demais órgãos, apesar de cada um da sua técnica que tem que trabalhar na sua área específica, todo mundo entendeu a necessidade? Primeiro eu quero dizer que o ato da Câmara de Vereadores, não há dúvida que ele gerou uma polêmica, né? Ele foi uma atitude, vamos dizer, diferente no cenário político, econômico, social e até jurídico, o fato Sim. de ter emitido uma lei, né? Mas de nossa parte, enquanto chefe do Legislativo, eu quero deixar muito claro aqui que se há algum desconforto, seja por parte do Executivo, do Comitê ou do Ministério Público, ela é desnecessária, porque de parte do Legislativo nós queremos continuar trabalhando juntos, nós temos respeito pelos outros órgãos. Em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, o Legislativo interferiu na decisão do Executivo, né? Eu não fui lá pedir para promulgar a lei, para sancionar a lei, absolutamente. Por quê? Porque nós temos a clareza que essa não é uma questão, absolutamente não é uma questão que dependa de quem é, ou se é Pedro, Paulo, o prefeito, se é João, ou José, ou Maria, o representante do Ministério Público. Essa é uma questão que está no campo, né, não só das ideias, mas no campo
de ter uma convicção sobre um ponto de vista, de fazer uma análise do contexto e de defender aí a nossa posição. E esse respeito eu penso que nós também merecemos, né? Nós vamos defender o legislativo, vamos defender a norma jurídica criada de forma, eu penso, inédita, mas convicta do Legislativo pratense, e assim como nós temos todo o elevado respeito aos demais poderes e ação do Ministério Público, o mínimo que esses poderes também devem dedicar ao Legislativo é esse mesmo respeito, até porque esta é uma questão que está posta, mas quantas outras nós precisamos trabalhar em conjunto com o Executivo e com o próprio Judiciário. Então, a minha posição aqui ela é muito serena, ela é muito tranquila, ela é muito convicta. Reitero que há inúmeros posicionamentos e existe, Tiago e Robson, existem os plantonistas do Facebook, né, das redes sociais, que infelizmente, enquanto uma grande parte utiliza como um instrumento positivo, existem aqueles que infelizmente, né, ali fazem do Facebook uma terra de ninguém, uma terra sem lei, embora hoje a gente tenha muito presente que o que se diz pelo que se faz também se paga, né? Então há que se ter essa responsabilidade também e essa responsabilização pelo aquilo que se diz nas redes sociais. Mas para fechar, eu quero te agradecer, Tiago, dizer que é muito bom sempre conversar contigo, porque tu tem o diferencial de ter o conhecimento, né, também no campo jurídico, e dizer que as tuas perguntas são sempre muito inteligentes, muito bem formuladas, e agradecer também aqui a presença do Rob, né, que é nosso companheiro lá de futebol, mas que agora nós temos que ficar, se nós vamos jogar, nós não podemos um marcar o outro, então não dá, tem que manter o distanciamento de 2 metros, aí não dá para nós jogar, né, o Thiago? esporte coletivo, por hora, segue suspenso. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né, que as pessoas, eu quero fazer um apelo final, um apelo a todos aqueles que estão no trabalho, nas atividades e os que não estão também. Nos ajudem na questão do cumprimento dos protocolos. Isso é um apelo que nós fazemos, né? Porque aí vai nos permitir defender com mais força as nossas posições. Nós vamos aprovar hoje de noite na Câmara de Vereadores também uma lei que intensifica, que pune e que coloca, inclusive, algumas medidas importantes para aqueles que estão descumprindo os protocolos. Então a Câmara vem trabalhando muito no sentido de proteger a nossa saúde, proteger as pessoas, de fazer com que haja um tratamento cada vez melhor, mas nós não podemos esquecer da questão econômica também. Um abraço a todos e muito obrigado. Robertson, tuas considerações finais, falando pelo setor da gastronomia, uma importante matriz econômica de Nova Prata e de toda a região. Tiago, nós gostaríamos de agradecer a todos os restaurantes, todo o setor gastronômico, pela união que tivemos, né? Foi fundamental, né? Nós estamos com um grupo bem unido e estamos trabalhando muito intensamente. Trabalhamos durante a semana inteira, na semana passada, todos os dias, com 1 ou 2 reuniões por dia, né? Então, nós estamos também convictos de que todo mundo vai seguir os protocolos, vai fazer o distanciamento, vai fazer com que a lei seja cumprida da melhor forma, né? Queremos também agradecer a CDL, SIC, Cindy Lojas, na pessoa do Thiago Diareta, que está desempenhando um trabalho sensacional. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana, buscando, né, soluções para os seus associados, né? Buscando o melhor para seus associados. Então, uma gratidão enorme à CDL, SIC e Cindy Lojas, né? Uma gratidão também à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo, que também buscou uma solução para que a gente pudesse trabalhar. Não vamos entrar em questões jurídicas porque não cabe a nós, né?
a discussão é mais profunda, né? Sim. Queremos também agradecer ao poder público, né? E dizer também que o poder público está do nosso lado, eles se posicionaram a nosso favor, nos receberam também na prefeitura na sexta-feira. E eu acho que é importante eu falar isso, Gilmar, porque às vezes as pessoas que não têm conhecimento acabam interpretando de maneira diferente, né? A prefeitura se colocou ao nosso lado, e, inclusive vale a pena destacar que eles tinham 48 horas para promulgar ou não a lei, e por entenderem que não era coerente a promulgação, eles abriram mão das 48 horas para decidir ou não, para que a gente pudesse voltar com a lei para a Câmara de Vereadores e a Câmara decidisse se ia promulgar ou não, enfim. E então, com essa decisão, a gente conseguiu trabalhar no final de semana. Então, acho que é importante a gente falar isso, né, que o poder público também está do nosso lado, né. E uma gratidão também a todos os clientes e dos nossos estabelecimentos também que entenderam a nossa situação e nos apoiaram. Eu acho que todo apoio é válido agora. E bola para frente, a gente não sabe como é que vai ficar os próximos dias, próximas semanas, mas nós queremos trabalhar com segurança e com tranquilidade. Robertson, muito obrigado. Vereador Gilmar, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Nós seguiremos acompanhando as repercussões e trazendo para você, através da transparência que os fatos têm, a verdade como ela é posta. Eu volto para o Estúdio 1 com Beto Guidini, que tem o informativo do município de Paraí. Até mais, o Conecta News retorna logo mais.